Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal de Boas com o Ita. Hoje eu vou resolver com vocês uma questão de eletricidade muito interessante, foi uma das questões mais bonitas que eu já resolvi dentro da matéria de eletricidade, força elétrica, potencial elétrico, e ela é uma mistura desse conteúdo com a cinemática também. É um elétron que está entrando numa placa, numas placas paralelas, que tem um potencial elétrico e faz com que deflete, né? Com que na realidade que deflita, é o elétron que está entrando sobre essas placas. E aí aqui é uma mistura desse conteúdo de potencial e tal com a parte de lançamento horizontal. A gente vê aqui pelo desenho que é tipo um lançamento horizontal. E a gente precisa unir esses dois conteúdos, beleza? Vamos lá para a leitura da questão. Ele diz assim: entre duas placas planas e paralelas existe um campo elétrico uniforme, devido a uma diferença de potencial V aplicada entre elas. Um feixe de elétrons é lançado entre as placas com velocidade inicial V0. A massa do elétron é m e Q é a sua carga elétrica. L é a distância horizontal que o elétron percorre para atingir uma das placas e D é a distância entre as placas. Dados: V0 é a velocidade inicial, L é o tanto que ele percorre até atingir a placa, D é a distância entre as placas quer dizer, D é essa distância entre as placas, V é a diferença de potencial entre as placas. A razão entre a carga e a massa do elétron, Q sobre M, é dada por... Essa é uma questão muito interessante, inclusive eu quero até fazer esse adendo, gente. Essa prova do ITA de 83, ela tinha duas questões em sequência, e aí eu vou fazer isso aqui com vocês. A questão seguinte, ela remetia à questão anterior, que é essa daqui. Aí o que a questão seguinte ela pedia? Que você desse a velocidade do elétron quando ele chega nesse ponto aqui que ele toca essa placa. Então quando a gente terminar o cálculo dessa parte aqui, do Q sobre M, eu também vou fazer isso. Então de certa forma, esse vídeo aqui é 2 em 1, digamos assim, tá? A gente vai estar resolvendo duas questões ao mesmo tempo, no único vídeo. Porque é legal a gente aproveitar e ver logo isso também. O que a gente tem que fazer aqui, gente? A primeira coisa é observar que quando o elétron ele passa por essas placas paralelas, a gente vai desconsiderar a ação da gravidade. A gente sabe muito bem pela teoria que o campo gravitacional, quando ele está comparado com as forças elétricas, ele é absurdamente ínfimo. Ele é tão pequeno de um jeito que a gente pode desconsiderar. Então aqui a gente não vai utilizar o peso do elétron, porque primeiro que ele tem uma massa muito pequena, é 10 a menos 31 a ordem da massa do elétron, e ele comparado com a força elétrica, né, não é nada, gente. Então aqui a gente só vai utilizar a mesma força elétrica, tá certo? E aí o que acontece? Como ele está descendo, a gente vai ter a força elétrica para baixo. Ó. A gente vai colocar aqui o vetor da força elétrica para baixo. E essa força elétrica já vai ser a força resultante, porque é a única força que está atuando, né? Se é a única força que está atuando, a gente já vai saber que essa é a força resultante para baixo. E a gente sabe que a força resultante pela lei de Newton é igual a massa vezes a aceleração. Aí aqui outra coisa que é importante, a gente perceber, na parte da teoria, como é que se representa essa força elétrica. Eu vou rapidamente falar aqui para vocês, gente. A gente sabe que a força elétrica, ela é dada por o campo elétrico vezes a carga, não é isso? Força elétrica é igual ao campo elétrico vezes a carga. E aí aqui, como é que vai ficar? A gente sabe que o campo elétrico ele é dado por V sobre D. Aí a gente vai meio que associar essas duas, né? Esse campo elétrico, a gente associando essas duas, fica o campo elétrico igual a V sobre D. Então a gente vai ter aqui a força elétrica. A gente substituindo aqui o campo elétrico, fica V sobre D vezes Q. Essa é a expressão que a gente tem para a força elétrica, né? Força elétrica aqui, ela é dada por isso. A gente precisa relembrar desses conceitos básicos. É dado por Q vezes V sobre D. E aí agora, a gente sabendo disso, que a força elétrica é dada por isso, pegando aqui o potencial elétrico, a gente vai fazer como que um lançamento horizontal. Quando ele está entrando aqui nessa placa, ele está entrando com velocidade V0,
No movimento horizontal não tem nenhuma aceleração, então ele é um movimento constante, é um MRU, né? Movimento retilíneo uniforme. Então a gente já vai fazer isso daqui, ó, eixo X. É aqui que a gente já começa a fazer as contas dessa questão. O eixo X é o movimento retilíneo uniforme, né? MRU. É só a gente fazer velocidade média, né? A gente sabe que a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, não é isso? Velocidade média. Quem é o ΔS? L. A velocidade aqui é o V0. E o tempo é o que a gente quer, né? O tempo para ele chegar aqui, a gente chama de T. Basta chamar de T mesmo. Aí que é só a gente inverter, gente. Esse tempo, para esse elétron atingir esse ponto aqui da placa, a gente inverte aqui, vai ficar L sobre V0. A gente guarda essa expressão do tempo, viu? Que a gente vai precisar dela. L sobre V0. Aí agora vamos para o eixo Y, que é a parte mais interessante, né, da questão. O eixo Y é que tem a aceleração que provém da força elétrica. Eixo Y. A gente tem uma força, a gente tem uma aceleração que provém da força elétrica. O que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que primeiro fazer a força resultante, né? Força resultante é igual a massa do elétron, né, vezes a aceleração Y. A força resultante é essa força que eu acabei de mostrar aqui, ó. É Q vezes V sobre D. Já vou escrever aqui do lado. Q vezes V sobre D igual a M vezes AY. Aí quem é esse AY? Eu vou passar o M dividindo, ó. Já está começando a aparecer parte da nossa resposta. Vai ficar Q vezes V sobre M vezes D. Certo? A gente aguarda isso daqui também. O AY, a aceleração Y, ela vai ser dada por isso. Q vezes V sobre M vezes D. O que a gente faz agora? A gente tem que utilizar a equação da posição, gente. A equação horária da posição, para poder a gente saber como é que vai ser o restante aqui, né? Para poder a gente encontrar o que a gente está querendo. Esse Q sobre M. A gente sabe que é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, né? Aqui a gente só precisa se ligar disso. Esse S menos S0 é o ΔS, gente. A gente pode pegar como sendo o S0 zero aqui no centro. Isso aqui tudo é referência, isso não importa muito. A gente pode chamar de S0 igual a 0 aqui. Esse V0 aqui não é o V0Y, né? Já posso até jogar um Y aqui também, ó. V0Y e a Y aqui nessa própria fórmula. O V0Y vai ser 0 também, porque ele está partindo do repouso, né? Ele parte do repouso, ele está entrando aqui nessa placa, ó. Ele está entrando nessa placa com a velocidade totalmente horizontal, não tem velocidade vertical, então aqui vai ser 0. Quem é que vai ser o S? O S vai ser D sobre 2, ó. A gente vê pela figura que é D sobre 2, a gente substitui o S por D sobre 2. Quem é o A? O A é o que a gente acabou de calcular aqui, ó. QV sobre MD. Aqui eu vou colocar primeiro esse 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 vezes QV sobre MD vezes T ao quadrado. Aqui eu posso cortar 2 com 2. Aqui eu vou só reorganizar, certo? Isso daqui vai ficar D igual a QV sobre MD vezes T ao quadrado. Aqui, gente, eu já vou poder substituir o que a questão está querendo. Eu já vou deixar o Q sobre M aqui totalmente isolado, certo? A questão não quer o Q sobre M, eu já vou deixar o Q sobre M completamente isolado aqui, ó. Q sobre M vai ficar quem? Vai ficar esse D que multiplica D, vai ficar D ao quadrado aqui em cima. E aqui vai ficar dividido por VT ao quadrado, ó. Beleza? Só que o que a questão já deu? A gente já deu lá no começo esse T como sendo L sobre V0, percebe? Esse T aqui é o L sobre V0. Eu posso substituir esse T por L sobre V0. Lembrando que está ao quadrado aqui, ó. Então a gente vai ficar com Q sobre M igual a D ao quadrado sobre V. E aqui, ó, como ele está embaixo, vai ficar L ao quadrado embaixo e V0 ao quadrado em cima. V0 ao quadrado em cima
L ao quadrado embaixo. Então assim, o que a questão estava pedindo era isso, gente. Esse Q sobre M, a expressão Q sobre M vai ficar exatamente isso. Vai ficar V0 ao quadrado, D ao quadrado, sobre L ao quadrado vezes V. Tinha um dos itens lá que mostrava isso, ó. Beleza? É uma equação mais, é uma questão mais literal, mas o ITA faz muito disso, né? O ITA bota muitas questões literais pra gente resolver. Então a resposta final fica essa. Fica essa expressão que eu acabei de mostrar aí pra vocês. V0 ao quadrado, D ao quadrado sobre L ao quadrado vezes V. Aí um dos itens lá mostrava isso. Agora vamos para outra parte, gente. Ele queria, era como se fosse um item B, digamos assim, mas era a questão seguinte, para a gente determinar a velocidade do elétron ao atingir a placa. Qual é essa velocidade do elétron ao atingir a placa? Essa parte é muito interessante também, gente, a velocidade do elétron ao atingir essa placa, porque o que acontece? No começo, ele está com a velocidade completamente horizontal. A velocidade horizontal ela não vai mudar, ela vai continuar sendo sempre a mesma, tanto aqui como aqui nesse ponto. E aí o que a gente tem que perceber? Que aqui é uma composição de velocidades. Ó. Já vou deixar aqui no próprio desenho V0, e aqui no eixo Y, a gente vai chamar de, sei lá, V... chamar de ponto B, ponto B, vou chamar de ponto B aqui, VB. Aqui a gente vai ver que é uma composição de velocidades, né? Sendo uma composição de velocidades, vai ser uma velocidade que a gente vai precisar daquela formulazinha do V ao quadrado, que é a raiz, né? V ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, a gente vai precisar disso para poder resolver aqui. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente sabe que a velocidade inicial no eixo y é zero. Para poder descobrir essa daqui é só utilizar a Torricelli, gente. A gente pode utilizar a Torricelli. Essa matéria a gente utiliza muitas vezes a equação de Torricelli. Pela equação de Torricelli a gente vai saber esse VB aqui, esse VBY, né? Vou chamar de VBY, para ficar bem explicadinho. A gente vai ter VBY ao quadrado é igual a V0 y ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Certo? A equação de Torricelli ela se escreve assim, né? A velocidade inicial é zero. A gente já sabe que ela parte desse ponto aqui quando entra na placa é zero. Então essa velocidade aqui é só a gente substituir o que a gente já encontrou. Vai ficar 2. A aceleração no Y, eu volto aqui para a figura, essa expressão aqui, ó. Q, V sobre M vezes D. Aí eu já escrevo aqui, ó. Q, V sobre M vezes D. E aí o ΔS, quem é o ΔS? Vai ser o D sobre 2. Aqui a gente vê que é o espaço que ele percorre no eixo Y, é o D sobre 2 aqui pela figura, né? Já vou substituir aqui esse ΔS por D sobre 2. E olha que bacana, gente. Quando a gente faz isso, a gente consegue cortar D com D, 2 com 2, ó. E aí vai ficar quem, ó? V, BY ao quadrado. Vai ficar uma expressão bem mais enxuta. Vai ficar Q, V sobre M. Aí a gente guarda essa expressão, gente. A gente guarda essa expressão QV sobre M. Agora a gente vai fazer essa composição de velocidades aqui, ó. Que eu acho da hora, gente. Esse daqui eu acho um cálculo bem bonito, bem interessante. O eixo X vai ficar V0. E o eixo Y aqui, ó. A gente vai ter esse VBY aqui. Eu não vou escrever essa expressão porque vai ficar muito esquisita ela, né? Aí aqui a gente tem a velocidade resultante, né? A velocidade resultante. Aí você vai ter a velocidade resultante ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais o VBY ao quadrado. E aí ele quer saber qual vai ser essa velocidade, né? Então vamos lá. Velocidade resultante ao quadrado vai ser V0 ao quadrado mais esse VBY ao quadrado aqui fica QV sobre M. Aí para poder a gente encontrar essa velocidade é só tirar a raiz quadrada, ó. A velocidade resultante aqui vai ser a raiz quadrada dessa expressão. Raiz quadrada de V0 ao quadrado
mais QV sobre M. E a gente observando lá os itens da questão, um dos itens ele mostrava isso. A velocidade era isso. Mas na realidade, gente, eu estava me enganando. Ele não pedia qual era a velocidade. Isso aqui é o cálculo da velocidade. Mas a questão ela queria era a energia cinética, né? Eu vou até escrever aqui. A velocidade do elétron atingir a placa, eu vou acrescentar isso, né? E a energia cinética. Energia cinética. A energia cinética é só a gente pegar, jogar na fórmula, né? A fórmula mv² sobre 2. Aí a energia cinética é só a gente jogar aqui, ó. Energia cinética, m v² sobre 2, né? Sendo a velocidade resultante essa, né? Aí vai ficar assim, ó. Energia cinética vai ser m sobre 2. Aí é só a gente colocar isso aqui ao quadrado. Essa expressão ao quadrado, a gente abre o parêntese, né? Vai ficar v0² mais QV sobre M. A gente separando essas duas expressões, a gente chega nos itens que tinha lá nessa questão, nessa prova do ITA. Vai ficar M V0 ao quadrado, mais aqui a gente pode cortar no segundo esse M com M, ó, vai ficar QV sobre 2, ó. Mais QV sobre 2. Aí esse é o resultado lá que a questão estava pedindo, a energia cinética do elétron quando ele chega na placa, quando ele atinge essa placa. A gente calcula dessa maneira, é uma forma bem bonita, bem elegante de resolver, né, utilizando esses conceitos aqui da cinemática, né, e o cálculo da energia cinética, a gente chega nessa expressão aqui. E é isso, gente, a gente resolveu duas questões em um único vídeo. É uma questão muito bacana, ela é totalmente a cara do ITA, ele costuma abordar muito questões desse estilo. Espero que vocês tenham entendido, não deixem de dar um like no vídeo, um joinha. É super importante para que os vídeos consigam chegar para mais e mais pessoas e vão acompanhando os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!